Fala galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de um quadrinho nacional e um quadrinho de super-heróis. O pessoal costuma dizer que quadrinho de super-herói brasileiro não é bom, não é realmente interessante. Será mesmo? Hoje eu vou falar sobre o poderoso Maximus, da editora Universo Fantástico, criação de Alan Iango. Esse encadernado ele foi financiado no Catarse e compila 5 histórias que foram lançadas ao longo dos anos. Uma publicação com um bom acabamento gráfico, tem verniz aqui aplicado nas letras, a escolha da arte de capa muito chamativa, um belo desenho, na contracapa também. Material que conta com capa cartonada, orelhinhas, olha a guarda da publicação. Você percebe que tem todo aqui um cuidado, um esmero na publicação, né? Olha só. Também no final uma outra arte, né, de guarda. Essa publicação ela conta com papel offset preto e branco e mais ao final nós temos páginas coloridas, inclusive uma história curta que também ganhou cores. Material que tem aproximadamente 150 páginas, preço de R$ 32,00 e eu vou deixar o link na descrição. Bom galera, nós temos aqui o protagonista dessa série, que é o Max Marins, um professor de literatura. Ele dá aula numa universidade e ele acabou ganhando superpoderes através do Medalhão do Sol, que é um artefato pré-colombiano que foi encontrado pelo irmão do Max quando ele estava fazendo um trabalho de arqueologia lá na Amazônia. Esse medalhão dá capacidade de super força, super resistência, voo, super velocidade, poderes energéticos. Você tem, obviamente, uma clara inspiração no Superman, porém, com características muito próprias de um personagem mais sul-americano, vamos dizer assim. O roteiro de todas as histórias são feitas pelo criador do personagem, o Alan Iango. Já a arte ela acaba sendo revezada por diversos desenhistas. Nós temos uma publicação que, pelo menos no seu início, ela vai bem na vibe de Astro City, série que ganhou o prêmio Eisner, do Kurt Busiek, Brent Anderson, e aquelas capas maravilhosas de Alex Ross. Infelizmente, a série foi cancelada aqui no Brasil, mas a Panini eu acho que lançou uns 14, 15 volumes aí de Astro City, que eu particularmente acho uma série assim, maravilhosa. Então nós temos aqui basicamente um super-herói que atua na cidade de Belém do Pará, resolvendo as pequenas coisas, né? Assalto à mão armada, ajudando uma senhora, salvando uma família durante um incêndio num prédio. E ele vai inspirando as diversas pessoas, né, que seguem o trabalho do poderoso Maximus. Mas ele tem ali os seus próprios dilemas, as suas contradições. E obviamente existem aquelas pessoas que olham com estranheza esse personagem todo poderoso. Será que em algum momento ele não pode simplesmente surtar? Ficam tentando achar alguma falha para espizinhar, né? Eles não se contentam com uma pessoa fazendo boas ações, eles querem destruí-la, né? Querem desmistificá-la, desconstruí-la. Então o Alan Iango, ele vai seguindo, pelo menos no início da publicação, com essa vibe aí mais realista, entre aspas, né? De um super-herói atuando numa grande cidade. Depois ele avança para um próximo passo, vamos dizer assim, colocando alguns super seres para dificultar um pouquinho aí a vida do poderoso Maximus. São personagens também inspirados em outros vilões que a gente já conhece do mundo dos super-heróis e acaba funcionando dentro das histórias. Inclusive o alter ego do poderoso Maximus, que é o Max Marins, como eu mencionei, ele é um professor universitário. Ele precisa lidar com o seu dia a dia e ao mesmo tempo ser um super-herói. Então, como ele consegue conciliar isso daí? Ele está chegando atrasado na universidade, já estão olhando com estranheza as ações dele, as garotas ali, as alunas, né, da universidade acabam dando em cima dele. Então, ele acaba explorando esses pequenos aspectos da vida do Max, não só quando ele é o poderoso Maximus, mas também quando ele é apenas um professor de literatura. Mais próximo do final, você percebe que o Alan Iango tem a intenção de expandir esse universo do poderoso Maximus. Então ele apresenta outros personagens
que provavelmente, caso ganhe continuações, devam ser explorados também dentro das histórias desse personagem aqui. Mas nem tudo funciona dentro dessa série. O que acabou me incomodando foi o trabalho artístico dos desenhistas. E não que eles sejam ruins, não é isso. O lance é que histórias de super-heróis, eles pedem um tipo de artista. Tem que ter o casamento entre roteiro e arte. E aí eu percebi que alguns desenhistas que têm um domínio da narrativa, sabem contar uma história, o traço deles não combinam com o estilo de história que está sendo narrada pelo Alan Iango. E eu entendo que as primeiras histórias, elas foram feitas da forma que foi possível, do jeito que deu, né? Não haviam tantos recursos assim. Então, você percebe que em alguns momentos a arte ela está muito escura, com muita sombra, mesmo quando a história não pede isso. Em outros, falta uma arte final um pouquinho mais delineada, é um traço mais rascunhado, que causa até uma certa confusão na hora de identificação dos personagens, do próprio cenário. Porém, a última história, que é colorida, e isso também talvez dê um destaque, afinal a gente está falando de super-heróis, e super-heróis é cor. Então, as histórias de super-heróis, elas funcionam muito mais de forma colorida do que preto e branco, né? Que é a maioria das histórias que estão compiladas dentro da publicação. Então, quando você pega essa parte final que está colorida, você percebe um traço mais limpo, mais com cara de super-herói de comics americana e toda uma narrativa muito coesa. Então tem realmente um trabalho artístico muito bacana, principalmente nessa história colorida. As demais, como eu mencionei, elas não casam exatamente com a proposta do personagem poderoso Maximus, ainda que obviamente esses desenhistas tenham a sua qualidade. Para finalizar, nós temos aqui uma galeria de capas com artistas espetaculares. Olha essa capa aqui, uma coisa meio Alex Ross. Muito legal os artistas que foram convidados aqui. Sensacional. Olha só. Bem bacana. E aqui o nome de todos que colaboraram com o financiamento desse projeto. E galera, que nota que eu dou para a publicação O Poderoso Maximus? Eu dou uma nota entre 7,5 e a nota 8. Fica a dica para vocês, um material que tem realmente um grande potencial para criar um super-herói brasileiro de qualidade. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!